Como seria viver na cabeça de alguém e ouvir os pensamentos dessa pessoa tal qual eles se apresentam? Essa é a vivência que a Clarice Lispector nos propõe nesse livro. Em Perto do Coração Selvagem, a gente tem acesso à vida de Joana. Esse é o primeiro romance da Clarice Lispector. Foi aqui que ela inaugurou na literatura brasileira. Ela escreveu ele quando ela tinha 22 anos. E esse livro nos apresenta uma forma de escrita até então desconhecida no Brasil. Já aconteciam escritas assim em outros lugares, como nos Estados Unidos, na Europa. Mas aqui no Brasil, foi a primeira escritora que teve a audácia de fazer uma espécie de escrita baseada nos pensamentos e nos sentimentos de um ser humano. E ela se propunha a isso mesmo, a desvendar esses mistérios íntimos de qualquer ser humano. Então tudo que a gente esconde, que a gente tem um pouco de vergonha, a Clarice Lispector vem e escancara nos livros dela. E ela faz com gosto. Eu não posso dizer que essa foi uma ideia 100% original. A própria Clarice Lispector dizia que ela era muito fã da Virginia Woolf. E a Virginia Woolf era mestra em fazer isso. Esse tipo de narração que tenta seguir o fluxo do pensamento. Joana sorria, mas não podia evitar que o sofrimento começasse a lhe palpitar em todo o corpo, como uma sede amarga. Mais que sofrimento, um desejo de amor crescendo e dominando-a, dentro de um vago e leve turbilhão, como uma rápida vertigem. Veio-lhe a consciência do mundo, de sua própria vida, do passado aquém de seu nascimento, do futuro além de seu corpo. Sim, perdida como um ponto sem dimensões. Uma vez, um pensamento. Ela nascera, ela morreria, a terra, veloz, profunda sensação, um mergulho cego numa cor vermelha, serena e larga, como um campo. A mesma consciência violenta e instantânea que a assaltava às vezes nos grandes instantes de amor, como um afogado que vê pela última vez. O nome da obra já remete a uma coisa mais instintiva, mais oculta. E é mais ou menos isso mesmo que ela está propondo nessa obra. Nos apresentar o nosso lado mais instintivo, mais oculto, mais criança, de certa forma. Indo para a história, a gente acompanha a Joana, que é a nossa personagem principal, ao longo da vida dela. Então a história ela começa com a Joana criança ainda, tendo ali o contato dela com o pai dela, que morre cedo. Isso não é um grande spoiler, tá? Acontece muito rápido. Depois ela crescendo, tendo relacionamentos, passando por situações boas e ruins da vida adulta. E ao mesmo tempo, a cabeça da Joana, que parece que é atemporal. Então a gente tem acesso a um turbilhão de emoções que ela vai passando ao longo desse tempo, aos pensamentos que ela tem, a forma dela de querer furungar em tudo, mexer em tudo, revirar. Então o pai dela morre cedo, ela é criada por uma tia. Mais tarde ela tem relacionamentos, ela se casa, ela passa por situações que eu não posso trazer, senão acho que vai ser spoiler demais. Então o livro traz reflexões sobre relacionamento romântico, reflexões sobre a vida em família, sobre o quanto no crescimento a gente abandona coisas importantes do nosso passado. E esse livro ele termina com um final feliz, embora feliz de uma forma controversa. É como se ela estivesse de fato se libertando. E eu acho que o que eu mais trouxe para mim desse livro é o quanto existe uma liberdade íntima, um lugar de silêncio dentro da gente que só nós mesmos podemos acessar. E por mais que a gente seja muito próximo das outras pessoas, existe um universo intocado dentro de cada um de nós. Então, uma alma humana nunca pode abarcar 100% outra alma humana, por mais próxima que ela seja da outra. Eu gosto muito dos livros da Clarice, eles sempre me fazem pensar. Apesar disso, esse com certeza não foi o meu livro favorito dela. E eu acho que uma curiosidade que seria legal de trazer, um dos meus críticos literários favoritos, que é o Otto Maria Carpo, não gostou desse livro. No caso, ele conheceu a Clarice através desse livro, ele pegou o livro, deu uma lida e ele falou, é uma bela porcaria. E meio que achou que a Clarice não teria um futuro na literatura brasileira. Eu acho que aí ele se enganou um pouco. Mas o que ela estava trazendo para cá, para o Brasil, era meio inédito naquela época. E talvez não devesse ser considerado literatura. Poderia ser uma espécie de leitura de apoio psicológico? Pode ser. Mas eu gosto demais dos livros dela porque eles sempre me fazem pensar na minha vida. E esse não foi tão diferente. Embora Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres ainda seja o meu livro favorito dela. Então é isso, gente. Se vocês quiserem ler, é um livro muito bom. Eu vou ficando por aqui. Beijinho e até a próxima.